Há alguns meses atrás, eu decidi tomar uma decisão curiosa. Eu resolvi transformar a minha vida em um jogo. Durante 109 dias, todos os dias, eu ganhava ou perdia ponto. Em pouco mais de 3 meses, eu consegui correr 5 quilômetros consecutivos sem nunca ter corrido na vida. Eu emagreci 3,5 kg, consegui organizar um case de sucesso que virou destaque no meu trabalho e finalmente comecei esse canal. Mas teve uma meta que eu não consegui cumprir tão perfeitamente: continuar postando vídeos. E foi justamente esse fracasso que melhorou todo o meu método. Antes de mais nada, eu sou Poliana Silva, trabalho com design de produtos de moda há 8 anos. Atualmente estou trabalhando com melhoria de processos produtivos e otimização do tempo de trabalho através da metodologia do Lean Manufacturing em confecções. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu vou trazer essas ferramentas para que você melhore a sua produtividade, só que na sua vida pessoal. A minha jornada com alimentação saudável, saúde física e esporte já vem de muitos e muitos anos. Mas eu sinto que foi só no ano passado que eu realmente foquei em evoluir o meu corpo e emagrecer, sabe? Uma das primeiras vezes na vida que eu segui de fato uma meta à risca. Eu criei um desafio de 30 dias consecutivos de exercício. Isso não significava que eu ia 30 dias para academia, mas que durante 30 dias consecutivos eu precisava me exercitar. No final desse desafio eu fiquei 2 dias sem treinar e aí eu resolvi reiniciar o desafio. Então ao todo foram praticamente 60 dias de atividade física. Isso obrigou o meu corpo a evoluir. Só que eu não consegui fazer isso em outras áreas da minha vida, sabe? Logo depois vieram as festas de Natal e Ano Novo, e no começo do ano foi que eu percebi. Eu fazia a mesma coisa que todas as pessoas faziam. Criava metas, ficava super animada com essas metas, e aí depois de poucas semanas eu simplesmente parava de fazer tudo que eu tava fazendo. O problema aí não era falta de vontade, é que eu não conseguia enxergar, sabe, 100% se eu tava evoluindo naquilo ou não. Então eu pensei, se as empresas conseguem melhorar processos medindo resultados, por que eu não posso fazer a mesma coisa com a minha vida? Foi aí que nasceu o desafio dos 109 dias. Eu escolhi 5 áreas importantes da minha vida, defini uma meta para cada uma dessas áreas. Todos os dias eu precisava responder apenas uma pergunta: hoje eu avancei ou não? E aí os resultados começaram a aparecer. Só que quando eu pensei em trazer esse método para outras pessoas, eu percebi um problema. A planilha funcionava muito bem para mim, mas talvez não fosse tão simples de ser utilizada por qualquer pessoa. E aí eu entendi uma coisa: é que a melhor ferramenta não é a mais completa, é a que faz você voltar no dia seguinte. Foi por isso que nesse segundo momento eu abandonei a planilha e comecei a pensar numa forma mais simples de poder tangibilizar essas minhas metas. Antes de falar o que eu aprendi, vamos pegar um café? Então, o que eu aprendi com isso tudo? Depois desses 109 dias, eu percebi que qualquer meta pode ser organizada em 6 etapas. Etapa 1, escolha poucas áreas da sua vida. Você não consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Não adianta querer emagrecer 10 quilos em um mês, parar de comer todo e qualquer tipo de doce, inventar de correr uma meia maratona sem antes ter condicionamento físico para isso. Tudo isso ao mesmo tempo que você aprende inglês e espanhol e lê um livro de 700 páginas. Eu sei que dá vontade de mudar, a gente fica animado, mas não tem como focar em tudo simultaneamente. Etapa 2. Defina um objetivo claro. A sua meta não é quero ser mais saudável. A sua meta é todas as segundas-feiras eu vou fazer marmitas para a minha semana. A sua meta não é quero ler mais. A sua meta é dentro de 3 meses eu vou ler 9 páginas por dia e vou terminar o livro X. A sua meta não é vou me aproximar mais da minha família. A sua meta é de 3 em 3 dias vou mandar uma mensagem para minha mãe perguntando como está sendo a semana dela. A sua meta não é quero emagrecer. A sua meta é eu vou escolher 3 dias da semana para fazer 20 minutos de cardio, podendo ser ele esteira, bicicleta ou escada. Guarda na sua cabeça de uma vez por todas que os seus objetivos precisam ser mensuráveis. Amiga, se eu fosse lembrar apenas de uma etapa, eu lembraria dessa. Etapa 3. Quebre a sua meta em mini metas. E sabe o que é engraçado? É que eu descobri, editando esse vídeo, que a etapa 3, que é justamente a etapa que eu mais reproduzo no meu dia, não foi gravada. O que seria isso? Vamos supor que o seu objetivo para o final do mês é correr 3 quilômetros consecutivos sem andar. Não é interessante você observar essa meta só como um ponto final, que é conseguir correr os 3 quilômetros consecutivos. Você tem que quebrar esse grande marco em pequenas ações. Vou dar um exemplo para você. O calendário de julho.
Vamos supor que o seu objetivo é correr 3 quilômetros consecutivos até o final de julho. Primeiro você precisa entender quantos dias da semana você vai correr para entender quantos dias no mês você vai correr de fato. Por exemplo, eu consigo correr às segundas, quintas e sábados. Legal. Então, dentro de uma semana, você vai correr 3 dias. Vamos ver quantas segundas, quintas e sábados tem no mês de julho? Então, são 13 dias. Aqui, a gente já destrincha. Você não tem 30, 31 dias para correr. Você tem 13 dias para alcançar a sua meta. Como que você vai destrinchar isso de fato? Você não precisa correr 3 quilômetros na primeira quinta-feira de julho. Você pode montar algo muito prático no próprio ChatGPT. Quer ver como eu faço? Ó, eu peguei aqui meu computador e abri o ChatGPT. Eu nunca corri na vida. Faço só musculação de 2 a 3 vezes na semana. Tenho vontade de criar um cronograma para correr 3 quilômetros consecutivos sem andar no mês de julho. A gente está no dia 1º de julho e eu posso correr sempre segundas, quintas e sábados. Sendo assim, vou correr 13 vezes no mês de julho. Monte para mim um cronograma que respeite esses 13 dias de treino, levando em consideração que eu nunca corri e que eu preciso começar devagar. Mas tenha em mente que eu quero conseguir os 3 quilômetros correndo no final de julho. Monte esse cronograma e também me dê um bônus informando o que eu posso melhorar na minha rotina para que eu consiga conquistar esses 3 quilômetros. Lembre-se, eu sou CLT e não tenho tanto tempo para treinar. Ó, carregou minha mensagem aqui e eu vou só enviar. Vamos ver o que ele vai me falar. Você já faz musculação, então provavelmente já tem uma boa base de força. Cronograma de julho, 13 treinos. Treino 1, caminhada 5 minutos. 1 minuto correndo, mais 2 minutos caminhando. 8 vezes repetidas. Então, eu vou correr durante 1 minuto e depois eu vou caminhar durante 2 minutos. Correr durante 1 minuto, caminhar durante 2 minutos. Treino 2, você aquece caminhando 5 minutos e depois fica 2 minutos correndo, mais 2 minutos caminhando. Isso 6 vezes. 2 correndo, 2 caminhando, 2 correndo, 2 caminhando. E aí depois, para finalizar, depois dessas 6 vezes, caminhada durante 5 minutos. E aí os treinos vão se desenrolando até que você chegue no treino 13, aqueça caminhando por 5 minutos e depois corra 3 quilômetros sem parar. E aqui ele passa algumas informações relacionadas a ritmo, como encaixar com a musculação, 7 coisas que vão acelerar a sua evolução. Enfim, são artifícios que a gente tem hoje através da tecnologia que podem ajudar a gente a organizar a nossa semana, organizar os nossos treinos. Tem uma outra forma de fazer isso também. Se você gosta muito de pensar em quilometragens, de repente seja interessante pensar em 600 metros. Por exemplo, correr 600 metros, andar por 2 minutos. Correr mais 600 metros, andar por mais 2 minutos. Se você fizer isso 5 vezes seguidas, ou seja, 5 tiros de 600 metros, você já correu 3 km, mas intercalando com 2 minutos de caminhada. Isso tudo você tem que criar levando em consideração o tempo que você tem para treinar, a quantidade de dias que você tem para treinar, o seu desenvolvimento corporal e a ajuda do ChatGPT. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, sobre transformar as suas metas em micrometas para que você conquiste esses micro resultados e no final o macro resultado seja só uma consequência do seu conjunto de ações. Agora eu vou levar vocês para a etapa 4. Vamos lá. Etapa 4, coloque tudo na agenda. Meta sem data vira só intenção. Se ela é importante de fato pra você, ela precisa de um espaço na sua agenda. Vou mostrar uma coisinha pra vocês. Isso daqui é o meu início de junho. Eu sempre imprimo um calendário e a base é até mais bonitinha que essa, tá? Spoiler, essa daqui é a base de calendário que eu criei. E o mais legal, de repente, é você imprimir ela em A0, em A1, porque ela fica bem grandona no seu quarto e você consegue visualizar realmente tudo que tá aqui pro seu mês. Mas vamos voltar pro tema central desse vídeo, que isso daqui eu vou falar mais pra frente. Aqui nessa minha agenda, eu coloquei tudo que eu iria conseguir fazer, levando em consideração a minha realidade, sem querer inventar moda. Por exemplo, eu trabalho viajando. Eu viajo de segunda e volto na sexta. Então, segundas e sextas, às vezes, são dias impossíveis pra mim. Sexta-feira ainda é pior porque eu volto muito cedo das cidades em que eu atendo. Mas as segundas, normalmente, eu consigo ir pra academia. Então, aqui, como que eu estipulei essa segunda semana de junho?
Na segunda-feira eu sabia que eu ia conseguir fazer academia porque eu fiz mercado semana anterior. Na sexta-feira eu já sabia que eu não ia conseguir ir pra academia. O meu objetivo são 4 dias de academia por semana. Então aqui eu coloquei de segunda a quinta-feira, focando na minha realidade, não no meu sonho, nas minhas vontades. Meu sonho era ir pra academia 6 vezes por semana e todos os domingos correr. Mas eu sou CLT e eu tenho mais o que fazer, então não tem como ficar inventando. Eu coloco aqui tudo que eu consigo fazer naquelas datas. Etapa 5, acompanhar diariamente. Essa eu acho que foi a maior mudança que eu fiz no meu método, porque antes eu utilizava números para tangibilizar. Hoje eu uso cores. Então, todos os dias da semana eu tenho um calendáriozinho, vou mostrar para vocês também, apesar de ser tópico do próximo vídeo. Nesse papelzinho eu escolho 5 metas para seguir no mês. Todos os dias da semana estão nesse papelzinho e cada uma das metas, se for completada no dia, eu pinto quadradinho de verde. Se não for completada, eu pinto quadradinho de vermelho. Se eu fiz parcialmente ali, eu pinto quadradinho de amarelo. Então, por exemplo, se a minha meta do dia é ler 9 páginas de um livro e eu li 3 e depois eu fui dormir, eu vou pintar o quadradinho de amarelo. No final do mês, eu consigo visualizar tudo o que aconteceu e o que eu posso melhorar para o mês seguinte. Isso aqui ainda tá em construção, mas em breve eu trago aqui para vocês, tá bom? Mas o legal de tangibilizar é isso, porque em 5 segundos você consegue ver como que foi o resultado do seu mês e o que que você tem que melhorar para o mês seguinte. Etapa 6, melhoria contínua. No final desse meu desafio de 109 dias, que foi em abril, eu percebi que o meu método tinha falha. Isso foi ótimo para mim, porque agora ele tá melhor do que quando ele começou. Por exemplo, eu fazia tudo em uma planilha no Excel, que até que não era tão difícil assim. Mas abrir o meu computador de trabalho todos os dias, às vezes se tornava um pouco cansativo, porque, por exemplo, sábados e domingos eu não preciso abrir o meu computador de trabalho e a minha planilha só estava lá. Então eu precisei tirar isso um pouquinho do computador para começar a pensar em novas formas. E mesmo assim, ainda nem tá 100% pronto. No final das contas, eu percebi que eu não estava criando só uma planilha, eu estava criando um projeto. Um projeto que ainda não está pronto e que está sendo construído mês após mês, através de erros e acertos. Na verdade, eu percebi que eu não estava criando só uma planilha, eu estava criando um sistema. Um sistema que ainda não está 100% pronto, mas que está em processo de melhoria contínua mês após mês, através de tentativas, erros e acertos. Por enquanto, eu chamo esse projeto de sistema COC. Talvez esse nem seja o nome definitivo, mas o objetivo continua o mesmo. Criar um método simples o suficiente para sobreviver à vida real. Durante muito tempo da minha vida eu achei que disciplina era uma característica. Eu achava que algumas pessoas simplesmente nasciam assim. Hoje eu penso diferente. Disciplina é consequência. Consequência de enxergar pequenas vitórias todos os dias. Consequência de tangibilizar. Consequência de organizar. O objetivo não é criar um método perfeito, é criar um método que sobreviva à vida real. E eu quero documentar toda essa evolução aqui com vocês. Muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, siga o canal e não esqueça de seguir os seus sonhos.